qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, na verdade, Pedro, analisaria isso, né, novamente com uma certa tristeza. Elon Musk, eu acho que antes de mais nada, um produto de toda essa nossa realidade que nós estamos vivendo aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, e principalmente porque nós encontramos esta, digamos, shoulder brother, como Nicolas Ferreira, como Deltan Dallagnol, essa chodra de pessoas que é absolutamente destituída de qualquer sentido mínimo civilizatório que a legalidade possa trazer. Tá? E então, evidentemente, isso fortalece, dá espaço. Claro que não é por isso, ninguém tem a ilusão de achar que é por isso que pessoas como Elon Musk têm o poder que têm, fazem o que fazem. Mas isso é revelador do componente fortemente racista da fala dele, né, na medida em que trata a América Latina, como não trata a Europa, a comunidade europeia. Recentemente ele aceitou fazer imposições, obedecer, óbvio, imposições da legislação de regulação da comunidade europeia sobre o uso de redes sociais. Né? Aqui no Brasil, não, ele desafiou ainda, né, esses dois, ontem e hoje, a ordem do Supremo Tribunal Federal, que equivale a você desafiar o Estado Democrático de Direito, um desrespeito completo pelo que ele tem da América Latina. Ele chama Alexandre de Moraes de ditador, Lula insulta o presidente Lula, insulta as autoridades brasileiras, porque ele tem certeza que conta com, e é verdade que conta com proteção, inclusive... O professor travou, só fazer para mim aqui, Pedro. Travou, né? Tirar o professor da tela aqui. Travou. Vamos ver se ele volta aí. Importante enfim, a amarração dele. Vamos ver se ele volta. Senão a gente vai abrindo espaço aí para as nossas questões, para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. Vamos ver se dá para concluir o raciocínio, que é importante. Acho que o professor voltou. Tô vendo se mexer. Só falar do Elon Musk, que acontece essas coisas. O Elon Musk, né? O professor voltou. Perdoe, acho que foi minha internet, não? Foi o Elon Musk, professor. Então, como eu dizia, né, nós não temos a ilusão de achar que Elon Musk apenas sobrevive por conta dessa shoulder, né, que o apoia ou etc. Há, evidentemente, interesses bem mais complexos que o suportam e que fazem com que ele, nesse movimento, nós vimos, por exemplo, quando surgiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que baniu o Twitter daqui, né, a própria embaixada americana expediu uma nota dizendo que estava preocupada. Opa! Agora acho que é comigo. Ou seja, a própria embaixada americana expediu uma nota dizendo que acompanha com preocupação o que acontece. Isso é inaceitável. Na verdade, o Brasil, ao que me consta, nunca disse isso quando, por exemplo, a Petrobras foi condenada na parcial justiça americana, na verdade, na condenação milionária fraudulenta provocada, né, por gente como Deltan Dallagnol. Então, o Brasil simplesmente acatou o veredito da justiça americana. Isso é uma ofensa que se faz à soberania interna de um país, um tipo de desrespeito desse à sua Corte Suprema. Então, Elon Musk significa, né, na minha avaliação, o melhor exemplo dessa degenerescência que nós temos do sistema democrático e da tentativa de acabar o sistema democrático. Eu recupero aqui os liberais. Tá? Norberto Bobbio é tudo menos um revolucionário, é um filósofo liberal da modernidade, da civilidade, da legislação posta, da legislação democraticamente produzida. E ele diz, sobretudo, que a democracia é um sistema de limites políticos, limites econômicos, limites sociais. Tá? Ou seja, essas pessoas que não aceitam limites ao seu poder econômico privado que são, naturalmente, as principais ameaças à manutenção da democracia. Então, eu penso que Elon Musk tem que ser tratado no Estado democrático de direito, com o devido processo legal, que tem ferramentas de enfrentamento disso. Deve ser tratado nessa perspectiva como qualquer um. E deve ser tratado, compreendida a gravidade dos seus atos de ataques à democracia. Tá? Eu não posso ter o direito, eu não tenho o direito de ser supremacista, eu não tenho o direito de ser racista, eu não tenho o direito legítimo de querer matar ninguém,
Esse é um patamar civilizatório que nós alcançamos. Tá? Foi exatamente a ausência de limites que convenceu populações inteiras, por exemplo, que judeus poderiam normalmente ser encaminhados a campos de concentração e a câmara de gás. Ou seja, isso foi amplamente difundido e foi assimilado pelas sociedades. Eu não posso permitir que isso se repita depois da advertência da história que eu tenho. Né? Quem acha que eu posso fazer isso sem limites, né, é porque, claro, ou está perturbado das faculdades mentais, o que eu não acredito, ou está, claro, com intenções destrutivas relativamente à democracia. Não pode alguém que tenha, eu repito, né, qualquer pessoa dotada de senso comum, na verdade, não pode concordar com isso. E isso, aliás, é o que está devidamente objetivado na nossa Constituição e nas nossas leis. Portanto, eu acho que a resposta, né, para a gente como Elon Musk e seus apoiadores é a aplicação da lei. É a resposta, por exemplo, né, que a institucionalidade brasileira está dando para aqueles golpistas que tentaram destruir a democracia brasileira em 8 de janeiro de 2023. Que é a mesma coisa que está se fazendo nos Estados Unidos. É o que a civilidade, né, da utilização do direito recomenda. Então, eu falaria nessa perspectiva, acho o Elon Musk, né, com seu desigual poder econômico, né, nesse sentido, né, para ser controlado. Há uma discussão interessante agora, né, na Europa que acontece, né, é a chamada discussão do limitarismo. Uma das principais figuras, né, que debate isso, né, é a professora da Universidade de Louvain, da Bélgica, né, Ingrid Robbins, né, que ela escreveu um livro, Limitarismo, por que a riqueza deve ser limitada. E um dos elementos de que esta super riqueza deve ser limitada é que a ausência desse limite conduz essa super riqueza a ter uma vocação de destruição daquilo que lhe é contrário, daquilo que não lhe agrada, ou seja, de prevalência do seu interesse, da sua vontade. Isso nada mais antidemocrático. Então, ele diz, tem o aspecto econômico da distribuição dessa super riqueza também, mas tem, sobretudo, esse aspecto político de ameaça. Não me surpreendeu, portanto, que eu acho que foi ontem, antes de ontem, né, cerca de mais ou menos 50 intelectuais, entre os quais Thomas Piketty, né, assinou uma carta e reconheceu aquilo que nós também estamos a reconhecer. A importância desse episódio, do ponto de vista de criação de uma orientação jurisprudencial que o mundo agora está se ocupando, né, que as cortes constitucionais das democracias se ocupam, na construção de como lidar, né, com esse tipo de realidade, com esse poder desigual de informação e desinformação de que as redes sociais são capazes. Esses intelectuais disseram, olha, o que está acontecendo no Brasil é emblemático para todos nós. E o Supremo Tribunal Federal, de 2022 para cá, dá a sua contribuição intelectual e de argumentação jurídica para a construção desta perspectiva de orientação jurisprudencial, que é exatamente a imposição desses limites, como acabei de dizer a professora Ingrid Robbins, né? Ou seja, nós temos, portanto, que olhar para esse problema, primeiro com frieza da razão, com as ferramentas do devido processo legal e da democracia, mas, sobretudo, chamando a atenção do desenrolar desse debate nesta institucionalidade. Não somente na institucionalidade brasileira, como afirmaram há 2 dias atrás os intelectuais, né, do mundo todo, mas também o que acontece, né, nas outras institucionalidades dos outros países. A Alemanha, por acaso, não é uma democracia? Na verdade, a Alemanha acabou de destituir da participação do fundo partidário um partido chamado A Pátria, né, de Heimat. Ou seja, nada mais democrático do que isso. Ou seja, um partido de orientação neonazista. Então, impôs limites ao funcionamento de uma organização da sociedade que trata de recuperar uma ideia criminosa como a ideia supremacista, né, racista do nacionalsocialismo. Então, o país não pode fazer isso, vai ficar desarmado, principalmente depois do que aconteceu na eleição de quase 15 dias atrás, estadual, e nesse próximo domingo teremos outra eleição no outro estado, né, em Brandeburgo, na Alemanha, e a expectativa é que o SPD caia novamente para a votação.
Então, esses são momentos cruciais onde nós temos que tomar essa decisão, e eu acho que atores institucionais, repito, estatais e não estatais, agora, né, onde nós vamos ver de que lado essas pessoas têm. Seguramente, Elon Musk já tem demonstrado que não está do lado do pluralismo, da democracia. Portanto, ele precisa ser controlado. Perfeito. Eu peço escusas aqui, como diria um colega de vocês, pela queda aqui ao falar de Elon Musk, que casualmente caiu aqui.